De repente, dando uma estremeção, ergueu a cabeça e olhou para a parede que ficava do lado inferior da cama. Vai-te, exclamou ele aflito. Vai-te, ainda não, olhe, olhe, lá está ela, lá está. O dedo magro e trêmulo apontava alguma coisa no ar, enquanto os olhos, mortalmente fixos, resumiam todo o terror que é possível conter à alma humana. Insensivelmente olhei para o lugar em que ele indicava. Olhei, e podem crer que ainda hoje não esqueci o que ali se passou. De pé, junto à parede, vi uma mulher lívida, a mesma do retrato, com os cabelos soltos e os olhos. Esses eram duas cavidades vazias e ensanguentadas. Esse é um trecho do conto Sem Olhos, de Machado de Assis. E aí eu te pergunto, Machado de Assis escreveu histórias de horror? Vem comigo que a gente vai debater isso. Bom, galera, eu sou Everaldo Rodrigues, esse aqui é o Estante Etérea. Nesse vídeo eu quero conversar um pouco sobre Machado de Assis, lógico, né? Tá ficando monotemático o negócio. E sobre algumas coisas relacionadas a alguns contos do Machado de Assis que poderiam ser ou não considerados histórias de terror, histórias de horror. Como assim, né? Machado realmente escreveu esse tipo de história? Então, fica aqui nesse vídeo se você quiser saber um pouco mais sobre isso. Se você gosta de críticas literárias, de comentários sobre o mercado editorial e de comentários sobre livros no geral de uma forma menos bajuladora e mais crítica, se inscreve aqui no Estante Etérea, deixa o like aqui nesse vídeo, comenta, vamos bater um papo aí nos comentários e ajudar aí, né, a engajar o canal para que ele volte a produzir assim legal. Vocês devem estar ouvindo as cigarras cantando, né? Tá para chover, então deixa chover, deixa a cigarra cantar. E nesse vídeo aqui eu quero conversar um pouco sobre Machado de Assis, né? Falei sobre ele num vídeo uns tempos atrás. E é o escritor que eu tô pesquisando e tal, vestindo a camisa realmente. E eu queria trazer um tópico aqui e ampliar um pouco alguns debates, conversar sobre gênero literário, sobre horror, sobre conto fantástico, né? E fazer esse debate em cima do Machado de Assis, em cima de alguns contos que ele escreveu, que poderiam ser aí histórias de horror, né? Então vamos lá, vamos conversar sobre isso. Machado de Assis, né? Ele escreveu aí ao longo da segunda metade do século XIX e os primeiros anos do século XX ali, né? Primeiros 8 anos. Ele morreu em 1908. Ele escreveu num momento de formação da nossa literatura, né, no sentido de que estavam ali em efervescência, romantismo, realismo, naturalismo, influências estrangeiras, né? Então, o Machado ele tá nesse caldeirão literário que vai resultar na escrita de obras muito importantes no desenvolvimento de gêneros aqui no Brasil, né? E um desses gêneros é talvez o da literatura fantástica e mais especificamente o da literatura de horror, né? Ou de literatura de inclinação mais macabra, literatura com um imaginário de horror, né? Todos esses termos a gente vai tentar debater aqui com base em especialistas e tal, mas também com base no texto do Machado e um pouco também, na minha opinião, no que eu penso, no que eu acho ali, beleza? Eu vou usar essa edição para comentar, né, os contos do Machado, é o Academia Sobrenatural Brasileira de Letras, que é um livro da Dark Side Books, né, no qual eles reuniram contos macabros, contos de horror, contos de medo de escritores brasileiros, né? Quem organizou foi o Romeu Martins, né? Que é especialista no assunto e tem muito autor bom aqui, entre eles Machado de Assis. Temos aqui 6 contos do Machado de Assis, é o autor que tem mais contos, né, ao lado da Júlia Lopes de Almeida, dentro da antologia. E eu vou usar esse livro mais porque a maioria dos contos que eu quero falar, que eu quero comentar, estão nesse livro, mas também vou comentar de outros que não estão aqui. Mas antes de tudo, eu queria instaurar primeiro o debate teórico, né? O que é horror? O que é literatura de horror, né? Hoje em dia, para quem lê, e quando a gente tem a perspectiva do gênero, parece até realmente fácil, né, caracterizar uma obra de horror, né? Uma obra de horror é uma obra que se propõe a ser assustadora, né? Que se propõe a trabalhar com medo, que se propõe a mexer com o lado mais profundo da gente, né? Quando a gente está no cinema, a narrativa de horror, né, a história de horror no cinema, ela é aquela que vai mexer com imagens assustadoras, imagens macabras, que vai mexer com crime, que vai tentar te dar sustos, né? O jumpscare é um desses exemplos, né, de uma técnica que serve para comunicar ao espectador que ele está consumindo um filme daquele gênero, né? Mas na literatura as coisas podem sempre ficar um pouco mais complexas, né? Nada é tão simples, vocês sabem que os debates teóricos de literatura, eles se complexificam. E no caso do horror, né, seja a gente entendendo ele como um gênero, né, como um modo narrativo, enfim, são vários debates, mas entendendo o horror como esse tipo de narrativa que tem características próprias e que dá para identificar, né, é um debate bem recente, tá? Então, enquanto o fantástico, ou mesmo indo mais para trás, né, o realismo, o naturalismo,
são movimentos ou gêneros, né? E aí a gente pode tornar essas fronteiras, perdão, um pouco mais cinzentas, são estudados, são, né, trabalhados há mais tempo, enquanto o horror, o debate é muito mais recente, né? Um dos caras que ajudou a iniciar essa trilha do debate do horror é um pensador chamado Noel Carroll. Ele vai escrever um livro chamado A Filosofia do Horror, ou Paradoxos do Coração, ali pelos anos 1990. E ele é uma grande base para todo mundo que estuda horror, né? O Noel Carroll, ele tem a feliz, né, estratégia de adjetivar o horror na ficção para separá-lo do sentimento de horror do senso comum, né? Então, quando a gente vê alguma cena violenta do mundo real, quando a gente vê um crime, vamos dizer assim, o sentimento de horror, ele nos invade de uma forma que a gente consegue aprender, né, e explicar, né? O horror, ele nos angustia, ele nos enoja, mas quando a gente está diante de acontecimentos reais ali, né, que a gente percebe. Quando a gente está diante de uma obra de arte, o sentimento de horror, ele tem uma outra configuração, né? E aí, devido a essa sutileza, essa diferença, o Noel Carroll vai trabalhar com a ideia de horror artístico, né? O horror artístico seria esse horror que é causado pela fruição de uma obra de arte que se propõe a ser assustadora, que se propõe a ser de horror. Esse horror artístico, ele está fixado na cristalização de algumas imagens de horror ao longo dos anos, né? Então, essa cristalização que o Noel Carroll vai colocar ali, mais ou menos a partir do lançamento do Frankenstein, vamos dizer assim, então, o fim do impacto da literatura gótica e o começo ali do que a gente pode considerar como uma literatura realmente de horror, e vai fixar nessa cristalização dessas imagens a ideia de que essas obras, elas se propõem a causar um afeto, né? A causar uma sensação, né? A provocar um efeito no leitor, né? Então, na visão do Noel Carroll, a obra de arte de horror, né, o horror artístico, e aí não estou falando só de literatura, mas também de cinema, de quadrinho, de artes plásticas, de teatro, etc., é aquele tipo de obra em que conscientemente o autor, por meio do seu texto, busca provocar esse efeito assustador no leitor. Você tem ali uma triangulação muito clara entre autor, texto e obra, que vai aí, né, muitos cruzamentos dessa ideia com a de estética da recepção, né, de estética do efeito e tal, que são teorias literárias que eu não vou entrar muito aqui, mas que estão realmente calcadas nesse sentido, né, de que a obra artística literária, ela só tem a sua significação plena quando ela completa esse ciclo de recepção do leitor, né, então a interpretação, a fruição, né, o desfrutar de uma obra literária fecha o ciclo da produção da obra literária. Enquanto ela não atinge o leitor e não causa esses efeitos, ela é só potencial, né, vamos dizer assim, ela não tem realmente impacto. Isso o Noel Carroll define, né? Aí a definição dele vai ter algumas questões que são, assim, não problemáticas, mas que não se encaixam perfeitamente com a evolução do debate, né? Por isso que ele é um cara que foi muito importante para começar esse debate. Mas outros pensadores, outros escritores vão trabalhar com essa noção dele e vão expandir e tal, né? O Noel Carroll, ele não escreve ficção, né? Então acho legal também trazer a percepção de alguém que escreve ficção. E aí eu vou trazer aqui a interpretação do Stephen King, né? Para o que ele considera o horror, né? E aí eu vou citar ele aqui em Dança Macabra, que é um livro que o Stephen King não necessariamente trabalha na conceituação do horror, mas ele meio que faz um panorama artístico do horror norte-americano, na literatura, no cinema, assim, meio que para analisar o caldeirão formativo dele, né? As obras que o formaram e que o impactaram de alguma forma, ou que ele tá ali tentando valorizar, né? É nesse livro, por exemplo, que ele vai puxar a brasa pra sardinha do Peter Straub, né? E falar bem do Ghost Story e tal, enfim. Em Dança Macabra, o Stephen King vai falar o seguinte sobre o horror, tá? No primeiro plano, há o nível do horror explícito. Quando Regan vomita na cara do padre e se masturba com o crucifixo em O Exorcista, né? Por exemplo. Ou quando o temível monstro, virado do avesso, arranca e mastiga a cabeça do piloto do helicóptero como se fosse pipoca em A Semente do Diabo, de John Frankenheimer. O horror explícito pode ser feito em vários graus de refinamento artístico, mas está sempre lá. Então ele está falando ali, né, visualmente. Então a questão do impacto imediato visual, né? O horror está ali de uma forma, né? Aí ele continua. Mas em outro nível, mais potente, o trabalho do horror se transforma realmente numa dança, uma busca ritmada, em movimento. E o que ela procura é o lugar onde você, o espectador ou leitor, viva no seu nível mais primário. O trabalho do horror não está interessado no verniz civilizado que permeia nossas vidas. Aí, um corte aqui, né? Ele está em busca de um outro lugar, de um quartinho que algumas vezes lembra o covil secreto de um cavalheiro da era vitoriana, noutras a câmara de tortura da Inquisição Espanhola, mas talvez, sim, frequentemente, com maior sucesso, a simples e árida caverna de um homem da Idade da Pedra. O horror é arte? Nesse segundo nível, o trabalho do horror não é nada senão arte.
ele alcança o estatuto de arte simplesmente porque está procurando alguma coisa para além do artístico, algo que precede a arte. Está procurando pelo que eu chamaria de pontos de pressão fóbica. A boa história de terror vai se embrenhar no seu centro vital e encontrar a porta secreta para a sala que você acreditava que ninguém além de você conhecia. Então, o Stephen King, a boa obra de horror, ela vai acessar o nosso medo mais profundo. Ela tem muitas conexões ali com a ideia do Carroll, mas de uma forma um pouco mais pessoal, vamos dizer assim, né? Descola-se um pouco mais da ideia da intenção, permanece ali na ideia do efeito, mas trabalha muito com a subjetividade do leitor, né? Então o Stephen King está interessado em acessar o medo mais profundo do leitor, do espectador e tal, e para ele é nisso que o horror ele é efetivo, né? É nisso que ele vai ter um sucesso, vamos dizer assim. Quando ele consegue tocar naquele ponto que só você tinha consciência dele ou nem tanto, sabe? Partindo dessas perspectivas, né, a gente pode entrar um pouco na questão do horror no Brasil. Eu tinha falado sobre como o Machado de Assis está ali num período de formação, de transformação da nossa literatura, né? Para o Antônio Cândido, inclusive, o Machado ele vai ser o ponto final da nossa formação, né? Como uma nação literata, vamos dizer assim. E a partir dele aqui a gente vai ser, digamos, alçados a uma categoria realmente de produtores de uma literatura própria, né? Sem influência, sem o efeito, né, do estrangeiro e tal. Com o Machado que a gente vai ter a literatura brasileira de fato, né? A gente também começa a olhar em pesquisas, em trabalhos que vão resgatar textos de autores e autores que caíram no esquecimento justamente por eles terem trabalhado com gêneros literários e com tipos de narrativas que não foram privilegiadas pela tradição crítica, que focava muito no tipo de literatura brasileira que estava preocupada em comentar a nossa realidade, em comentar a formação da nossa nação, em comentar aspectos da regionalidade de alguns lugares, em comentar questões ufanistas, ou mesmo de retratar, né, a sociedade da forma que ela estava, por um viés até mesmo mais realista e naturalista, né? Então, autores que vão desenvolver temáticas marginalizadas pela crítica, e o horror pode ser considerado uma dessas temáticas, né? Porque, geralmente, né, vocês sabem, a crítica literária vai olhar com maus olhos aquele tipo de literatura que, para eles, só serve para causar incômodo, para causar susto, para causar medo, angústia, e não nos enriquece espiritualmente, entendeu? Esses estudos vão mostrar que escritores brasileiros escreviam, né, histórias assustadoras e macabras há muito tempo, não é uma coisa de agora, e que eles foram, na verdade, né, ignorados pela crítica, e por isso que parece, muitas vezes, que no Brasil não há literatura de horror e grandes nomes do horror como há em outros países, né? Então, pô, a gente for falar de literatura norte-americana, estadunidense, a figura do Edgar Allan Poe é determinante. Ela cria gêneros, né? Desenvolve uma forma básica de conto, tal, moderno. E, entre aspas, no Brasil não tem isso, né? Não tem um Edgar Allan Poe, não tem essa figura, né? Pelo menos não com esse impacto. E guardadas as devidas proporções. Eu espero que vocês estejam entendendo um pouco o que eu estou querendo dizer. Mas as pesquisas recentes têm mostrado que o horror é praticado por autores, sejam eles grandes autores ou autores que caíram no esquecimento, né? Assim como a literatura fantástica e outros estilos, né? A ficção científica também. Então, esses autores, essas obras ficaram meio que fora do radar da crítica, que vai consagrando, que vai criando um cânone, que vai criando uma tradição ali, né? E uma pessoa que trabalhou com o horror especificamente dentro da história literária do Brasil foi o Oscar Nestares, né? Oscar Nestares, meu amigo, na tese de doutorado dele, que é intitulada Uma História da Literatura de Horror no Brasil. Ele vai trazer ali meio que uma linha do tempo, né, do horror na nossa literatura, desde ali do Álvares de Azevedo, se não me engano, né? Porque Álvares de Azevedo escreveu uma obra muito importante para essa história da literatura de horror no Brasil, que é o Noite na Taverna. Não dá pra gente ignorar, né, o impacto desse texto, mesmo que tenha sido lançado depois que ele morreu, né, e ele morreu muito jovem. Mas o Noite na Taverna, ele tem um peso gigantesco no que o Oscar Nestares vai chamar aqui de imaginário do horror no Brasil. O Oscar ele vai trazer essa ideia do imaginário, né? Então, é uma ideia que ele meio que empresta, né, de um sociólogo, se não me engano, chamado Michel Maffezoli, em que ele vai falar sobre a questão de como as obras artísticas, especialmente aquelas obras imaginativas, né, então fantásticas, insólitas, assustadoras,
elas vão trabalhar com uma questão de uma atmosfera, né, de uma aura que está para além do que a gente percebe como um universo tátil, sensível, né? Então, essas obras que trabalham com essa atmosfera, com esse imaginário, elas vão expandir, né, o espaço criativo desses autores, dessas literaturas, e vão construindo, né, ao longo do tempo, traços precursores que em algum momento vão ser referenciados, vão ser resgatados ou vão ser esquecidos, porque, né, como eu disse, a crítica vai selecionando aquilo que é constitutivo e importante para o que eles consideram formativo. Com esses novos estudos, é possível, então, acessar esses textos do passado, né, que ficaram em jornais, por exemplo, ou que ficaram em edições de livros que nunca foram reeditados, e tentar entender o impacto que esse imaginário que eles constroem, ou seja, desses traços, que não necessariamente significam que são obras de horror, mas que trazem elementos que vão aos poucos construindo uma força, uma coisa que permanece ali e que por fim deságua em autores que vão realmente escrever obras com o objetivo de causar assombro, angústia, né, um impacto visual. E aí, de fato, a gente vai ter uma literatura de horror no Brasil, né? Então, pro Oscar, né, analisando ali alguns livros, ele vai ver, alguns autores e alguns textos, ele vai ver que esses autores não necessariamente escreveram textos de horror, mas eles escreveram textos que carregam traços que são fundamentais para a constituição da noção de horror que se tem no Brasil hoje, né? Então, quando ele vai falar do Machado de Assis, né, e citar alguns textos muito importantes do Machado, como Um Esqueleto ou A Causa Secreta, ele vai citar a influência do Edgar Allan Poe, as referências que o Machado faz ao Edgar Allan Poe, o fato de o Machado narrar uma cena ou não com um pouco mais de violência, com um pouco mais de visualidade, né? E isso vai contribuir para a formação desse imaginário. Uma outra pessoa que trabalhou com contos fantásticos e contos macabros do Machado de Assis foi o Marcelo J. Fernandes, que na tese de doutorado dele, se não me engano, na dissertação de mestrado em 1999, chamada Machado de Assis Quase Macabro, ele também vai fazer, assim, dar uma atenção a esses contos do Machado que tem um elemento fantástico, que tem um elemento assustador ou não, e vai tentar aprender neles a forma que o Machado trabalhou ali com influências, especialmente com a influência do francês Théophile Gautier. Então, nesses contos, entre eles Um Esqueleto, Sem Olhos, né, e A Causa Secreta, como já citado, ele vai ver ali que o Machado ele faz uma diluição do horror, né? Então, os contos eles têm elementos assustadores, elementos bizarros, mas o Machado meio que dilui esses elementos, ele ameniza. Então, daí o título do texto dele, né, Machado Quase Macabro. Ele é macabro, mas nem tanto, porque ele ameniza esses elementos, ele ameniza o impacto, às vezes, visual e moral dessas questões ali do macabro, para trabalhar com uma moralidade ali específica do final do século XIX, né? Aquela moralidade conservadora, cristã, que tá ali preocupada com a família, com o casamento e tal. E também pensando muito no público, né? O público do Machado, nessa época, ele era majoritariamente feminino, né? Machado escrevia para revistas que tinham público feminino, né? O Jornal das Famílias, por exemplo, ou A Estação. Revistas que tinham como assinantes, lógico, maridos preocupados em uma formação moral das mulheres ali, né? Então eram revistas que traziam textos sobre moda, textos sobre culinária e uma literatura mais amenizada, uma literatura que não fosse ali tão provocante, que não fosse tão explícita. E aí o Machado de Assis ele tem um papel fundamental dentro dessa formação dessas pessoas, da formação dessas leitoras e da formação dessa percepção de uma literatura que poderia ser um pouco agressiva, um pouco assustadora, mas que no final se mostrava que não era exatamente isso, que era um sonho, que era uma invenção do narrador, etc e tal. Ah, Everaldo, legal, tá? Mas e o que você acha, né? O que você acha disso tudo? Tentando considerar todas essas leituras, né, que precederam o meu estudo do Machado, meu encontro com a obra do Machado, é importante salientar, né, o critério, lógico, né, a questão de você analisar essas obras sem anacronismo, né? Então, não projetar a nossa ideia de horror hoje a essas obras do passado, né? Então, vamos pegar um exemplo aqui de um texto como Um Esqueleto, né? Então, Um Esqueleto é um conto do Machado que vai falar sobre um cara chamado Doutor Belém. O narrador conheceu esse Doutor Belém no passado. O Doutor Belém, ele, para resumir, né, ele mantém o esqueleto da antiga esposa com ele. E daí, esse narrador vai contar como ele era um pouco bizarro, um pouco estranho, e ele tinha esse esqueleto, e ele convive com esse esqueleto como se não fosse nada. Um dia ele decide se casar com uma mulher bem mais nova, né? E o narrador vai contar que a relação dos dois é um pouco intensa e estranha, porque o cara faz com que a mulher também conviva com o esqueleto, né? No jantar, na mesa de jantar, fica ele, a esposa atual e a antiga no esqueleto ali conservado, né?
Esses elementos, eles estão lá de uma forma, assim, diluída, como o Marcelo J. Fernandes diz, mas a gente não pode ignorar, por exemplo, a sutileza do texto machadiano, né? Não só a ironia fina dele, né, de colocar ali um personagem, que é o Dr. Belém, que é um homem intransigente, é um machistão, né? É o homem que, para ele, só a opinião dele importa, ele é mais inteligente que todo mundo, ele, como homem, ele tem esses privilégios que tem que ser mantidos, ele tem que ser respeitado absolutamente como marido, né? E aí a gente vai descobrir depois, né, que ele matou essa esposa, que é um esqueleto, né? Então eu vou ler aqui o trecho para vocês aqui. Estávamos à sobremesa quando o doutor, interrompendo o silêncio que durava já havia 10 minutos, perguntou. E aí, né, o narrador tá na mesa com o Dr. Belém, a esposa e o esqueleto jantando. Continuando, aí o Dr. Belém fala: segundo me parece, ainda lhe não contei a história desse esqueleto. Quero dizer, a história de minha mulher. Não me lembra, murmurei, o narrador fala. E a ti, disse ele voltando-se para a mulher. Já. Foi um crime, continuou ele. Um crime? Cometido por mim. Pelo senhor? É verdade. O doutor concluiu um pedaço de queijo, bebeu o resto do vinho que tinha no copo e repetiu. É verdade, um crime de que fui autor. Minha mulher era muito amada de seu marido. Não admirem, eu sou todo coração. Um dia, porém, suspeitei que me houvesse traído. Vieram dizer-me que um moço da vizinhança era seu amante. Algumas aparências me enganaram. Um dia declarei-lhe que sabia de tudo e que ia puni-la do que me havia feito. Luísa caiu-me aos pés banhada em lágrimas, protestando pela sua inocência. Eu estava cego. Matei-a. Aí mais pra frente ele vai falar. Tempos depois, quando o crime estava de há muito cometido, sem que a justiça o soubesse, descobri que Luísa era inocente. A dor que então sofri foi indescritível. Eu tinha sido o algoz de um anjo. Então aí a gente tem essa figura do homem, né, que se acredita traído e por isso ele tem toda a razão na cabeça dele de matar a esposa que o traiu, porque é um crime de honra e é assim que se paga a honra, assim que se paga com sangue, né? Então a gente tem ali um comentário do Machado muito forte sobre a sociedade, né, sobre aquele pensamento patriarcal. Mas também é interessante como, sutilmente, o Machado vai colocando no texto a ideia de que o Dr. Belém tem ali um relacionamento até mesmo necrófilo com o esqueleto da esposa. Ele beija as mãos, ele se abraça, ele dorme com ela, assim, agarrado. Então, tipo, tem uma coisa ali realmente macabra, né? A questão da necrofilia. No final da narrativa, o narrador vai dizer que aquilo ali era uma invenção dele e tal. E aí ele corta, né, a história e você não fica sabendo ali a reação que os ouvintes tiveram ao saber disso. Mas ainda assim, o efeito da história tá lá, o impacto tá lá, né? Aquele comentário meio macabro sobre como homens podem ser violentos, né? Um outro conto também, esse muito consagrado, né? A Causa Secreta, né? Que é a história desse rapaz, né? O Garcia, que conhece o Dr. Fortunato, um homem ali que tem meio que uma obsessão, né? Por visitar lugares em que pessoas precisam de cuidados médicos ou de ver acidentes e tal. E a esposa dele, né, a Maria Luísa, e como esse trio vai se envolvendo numa trama que envolve obsessão, voyeurismo, psicopatia e uma estranha ligação erótica que se relaciona com o sofrimento, né? Então, mais pra frente do conto a gente vai descobrindo que o Fortunato, ele meio que sente um prazer imenso ao ver cenas de dor, cenas de sofrimento, né? E aí é antológica a cena do rato, né, em que ele está torturando ali o rato. 2 dias depois, exatamente o dia em que os vemos agora, né, no começo da narrativa o narrador coloca a gente em média res, né, Garcia foi lá jantar. Na sala, disseram-lhe que Fortunato estava no gabinete, e ele caminhou para ali. Ia chegando à porta, no momento em que Maria Luísa saía aflita. Que é? Perguntou-lhe. O rato! Exclamou a moça, sufocada e afastando-se. Garcia lembrou-se que na véspera ouvira o Fortunato queixar-se de um rato, que lhe levara um papel importante, mas estava longe de esperar o que viu. Viu Fortunato sentado à mesa, que havia no centro do gabinete, e sobre a qual puseram um prato com espírito de vinho. O líquido flamejava. Entre o polegar e o índice da mão esquerda segurava um barbante, de cuja ponta pendia o rato atado pela cauda. Na direita tinha uma tesoura. No momento em que Garcia entrou, Fortunato cortava ao rato uma das patas. Em seguida, desceu o infeliz até a chama, rápido, para não matá-lo, e dispôs-se a fazer o mesmo à terceira, pois já lhe havia cortado a primeira. Garcia estacou horrorizado. Então a gente vê ali um personagem que sente um prazer, né, um vasto prazer, quieto e profundo, no sofrimento alheio, né? E aí mais pra frente, quando a história vai se desenvolver, e aí eu vou dar um spoiler, né, mas a Maria Luísa morre, a gente vai, né, descobrindo que o Garcia era apaixonado por ela, e aí no velório o conto termina com o Fortunato meio que saboreando a visão do Garcia chorando sobre o cadáver da Maria Luísa, né? Então a gente vê ali como Machado, nesse conto, que é ali dos anos 1890, ele tá lidando com temas muito maduros e macabros, né? A questão da obsessão, da possessividade, do sadismo,
né? E a gente tem que ter consciência que o Machado nunca leu o Marquês de Sade, né? Isso não era possível. Enfim, temas adultos, macabros realmente, mas que são escritos ali pelo Machado com uma ironia muito fina. Vão até dar nuances ali de um homoerotismo entre o Garcia e o Fortunato. Enfim, contos muito complexos, né? E o próprio Oscar Nestares fala muito disso, né? Que o Fortunato é o nome de um dos personagens do Poe, né, de O Barril de Amontilado. Então, o Machado está dialogando com o Poe ali, com o estilo de conto do Poe, né? Que é esse conto realmente que trata de homens tendo acessos de violência, ou de homens que estão ali expressando uma subjetividade cruel, uma subjetividade assombrada pela divisão da alma, pelo mal e pelo bem que eles carregam, e como um às vezes se sobrepõe ao outro, né? De uma forma ou de outra, são temas que parecem até atuais, né? Então, dá pra gente entender que o Machado é esse nome importante que é até hoje, porque os temas dos seus textos sobrevivem, né, ao passar do tempo. A gente consegue trabalhar eles mesmo muitos anos depois, né? E as imagens macabras no Machado existem aos montes, né? Eu lembro aqui um conto chamado Capitão Mendonça, por exemplo, que é ali um conto meio paródia de E.T.A. Hoffmann, né? Em que o personagem tira os olhos da própria filha, né? A filha dele é uma criação alquímica, né? Não é um ser humano, né? Ele tira os olhos dela para mostrar pro cara e estende os olhos na direção do cara, e aí tem aquela imagem chocante, macabra. Ou mesmo no Quincas Borba, né? Que é um texto que eu li recentemente, em que o Rubião, o personagem Rubião, ele vai rememorar a vez em que ele viu um homem escravizado ser enforcado, né, em praça pública. Uma cena muito pesada, é uma cena também muito sutil, porque o Machado ele vai construindo aquilo de uma forma que você precisa ter uma atenção muito grande para entender tudo que está ali acontecendo. O macabro em Machado, ele tá ali permeado em muitos momentos da sua obra, tá? Machado escreveu horror, não necessariamente como a gente entende hoje, né? Mas talvez no contexto de sua produção, alguns de seus textos, algumas de suas obras fossem assim horríveis nesse sentido impactante do termo, nesse sentido de causar realmente um afeto, um incômodo, uma angústia em quem lesse esse autor, né? Bom, galera, é isso. Vamos continuar esse debate aí nos comentários. O que vocês acham, né? Machado escreveu realmente horror? Não escreveu? Como vocês entendem essa questão? Vamos continuar a conversa aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixa um like. Não se esquece de se inscrever aqui no canal. A gente se vê no próximo vídeo e tchau, tchau.